A paz do Senhor para os crentes, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Samek e esse é o canal E Agora Crente. Depois de muito tempo, voltamos a gravar vídeos aqui para o canal e eu quero aproveitar no vídeo de hoje para dar início a uma série de estudos sobre o texto de Mateus 24. Afinal, esse ano tá tão maluco. Covid-19, ameaças da Terceira Guerra Mundial, já tivemos nuvem de gafanhotos, vulcão Krakatoa, ciclone bomba na região sul, seca, Felipe Neto, STF, tudo isso parece até que nós estamos vivendo os sinais do apocalipse, o fim dos tempos. Mas levantada então uma questão, o que a Bíblia ela pode nos ensinar a respeito desses acontecimentos? E eu quero usar o texto de Mateus 24, que é conhecido como Sermão Escatológico de Jesus, para mostrar que a Bíblia ela nos ensina sim que tudo isso que está acontecendo de fato tem que acontecer e que não é para a igreja viver com medo desses acontecimentos. Pelo contrário, isso é para nos dar maior esperança. Importante a gente entender algumas coisas, então a gente vai dar primeiro algumas introduções, termos, algumas coisas que vão nos ajudar para a compreensão melhor do que esse estudo sobre Mateus 24 e depois vamos iniciar nos aprofundando no texto, versículo a versículo. Primeiramente essa questão, o que é um sermão escatológico? O que é escatologia, mais especificamente falando? Escatologia é simplesmente o estudo das últimas coisas. Então, esse sermão escatológico, logo a gente entende que é o sermão onde Jesus está nos ensinando o que iria acontecer nos últimos momentos da história da humanidade. Para termos uma melhor compreensão de Mateus 24, uma expressão ela é chave para toda a compreensão do texto, que é a expressão princípio das dores. Essa expressão ela vai aparecer em Mateus 24 e é uma referência às contrações sentidas por uma mulher que está em trabalho de parto. Ou seja, é uma dor mais intensa e um intervalo de tempo menor entre as contrações. Basicamente, quando a mulher entra em trabalho de parto, ela começa a sentir dor. E de repente a dor entre um intervalo de 5, 10, 15, 20 minutos, meia hora, não sou nenhum especialista. De repente o intervalo entre uma dor e a outra vai diminuindo, a dor vai se tornando mais intensa até que chega o momento do parto da criança. Então essa é a referência que Jesus vai usar e nós vamos entender melhor conforme formos analisando o texto de Mateus 24. Mas basicamente a gente pode entender o quê? Que Jesus ele faz a referência às dores de parto para falar de um período de tempo que antecede a grande tribulação. Peraí, Sam, que tá misturando tudo, eu já não estou entendendo nada. Princípio das dores, parto, grande tribulação, me perdi em tudo aí. Vamos fazer assim, a gente vai traçar uma linha do tempo simples, só para a gente poder se situar na história. Nos ajuda até, inclusive, a entender em que período Jesus está ministrando e para qual período ele está falando no futuro. E isso vai nos ajudar quando a gente formos nos aprofundar no texto de Mateus 24. Então vamos para uma simples linha do tempo. Tudo começa com o Antigo Testamento, ali em Gênesis, todos os acontecimentos da criação, passando por todos os períodos, patriarcas, juízes, profetas, reis, o exílio do povo de Israel na Babilônia, o retorno debaixo do poderio do rei Ciro, após o período em que os judeus voltam do exílio para Israel, para o reino de Judá, que não teria mais a questão de nomenclatura, mas enfim. Após esse período, nós temos ali na Bíblia o que chamamos de período interbíblico. É aquela página em branco que separa a sua Bíblia entre Antigo e Novo Testamento. Esse período aconteceu muita coisa importante na história da humanidade. Basicamente, ali entre Malaquias e Mateus tem um intervalo de 400 anos. E diversos reinos se levantaram e caíram, mas basicamente envolvendo os judeus, nós temos de importante a Guerra dos Macabeus. Se você já leu uma Bíblia que tem os livros apócrifos, você vai encontrar ali os livros de Macabeus e nele vai encontrar narrado a história dos Macabeus em que eles libertaram o povo de Israel de Antíoco Epifânio, mas esse é um episódio para uma outra história. Tudo isso acontece nesse intervalo de 400 anos que separa o Antigo e o Novo Testamento.
A partir daí nós temos então o Novo Testamento, que começa com o nascimento de Jesus. Vamos considerar que então do nascimento de Jesus até o início do seu ministério temos ali 30 anos. A partir do ano 30 até o 33, eu estou apenas dando aqui uma aproximação, porque não dá para ser exato com relação aos anos específicos, mas vamos supor então que a partir do ano 30 ao 33 depois de Cristo, então nós temos ali o ministério de Jesus, 3 anos e meio mais ou menos. Não há uma precisão. Após o ano 33 vem a morte de Jesus, a sua ressurreição, ele aparece para os seus discípulos e então é assunto aos céus, ele sobe para o lado do Pai. Após isso, nós temos então o início do princípio das dores. Eu falei após, mas na verdade tem alguns anos se passam. A partir do ano 70 depois de Cristo, nós temos o que podemos falar, e isso não é um consenso entre os teólogos, viu? Essa questão, eu coloco aqui que o princípio das dores, ele começa a partir do ano 70 depois de Cristo. Nós vamos entender isso quando começarmos a analisar o texto, porque o primeiro sinal que Jesus dá do princípio das dores é um sinal que acontece no ano 70 depois de Cristo, mas muitos teólogos não consideram que nós já estamos vivendo esse período. Esse período de tempo do princípio das dores, ele é um período de tempo indefinido, não sabemos quanto tempo ele vai durar, nós sabemos só que estamos nele, eu creio que nós já estamos nele. E tudo o que está acontecendo foi de alguma forma narrado em Mateus 24, ou Marcos 13, ou Lucas 21. Porque Mateus, Marcos e Lucas, para quem não sabe, são evangelhos sinóticos, ou seja, eles compartilham a mesma visão, os mesmos textos, desculpa, a mesma visão não, compartilham os mesmos textos com visões diferentes, porém não são visões contraditórias, elas, pelo contrário, elas se complementam. Se você pegar Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, que são os textos que falam do sermão escatológico de Jesus, você lê comparando um com o outro, você vai ver que eles se completam perfeitamente. A partir daí, nós temos então a grande tribulação, que durará 7 anos. Por que terá esse período de tempo? Isso tem a ver com a profecia de Daniel, uma profecia antiga. Não vamos entrar, né, porque fugiria da proposta desse vídeo, mas é baseado nessa profecia. Nesse período temos um aumento da perseguição religiosa aos seguidores de Cristo, enfim, um sofrimento que a Bíblia narra como algo nunca visto antes, e o surgimento do anticristo, essa persona que dominará o mundo com carisma, com a força, e que em algum momento trará talvez uma falsa paz, mas que depois mostrará sua verdadeira identidade, alguém que é totalmente satânico, diabólico, inimigo de Cristo. Após isso, esses 7 anos de grande tribulação, nós temos o retorno glorioso de Cristo. Não há dia e nem hora marcados. Por mais que diversas pessoas ao longo da história da humanidade tenham tentado calcular, não há como sabermos quando será o momento em que Cristo retornará para buscar os seus. Nós não sabemos, o que sabemos é que será glorioso. A Bíblia fala, principalmente aqui em Mateus 24, que acontecerá, que terá acontecimentos cósmicos no céu, em que todo olho verá então o retorno de Cristo. Assim sendo, o princípio das dores, ele seria então as contrações, a grande tribulação, o parto, e a volta de Jesus seria então o nascimento. Toda essa analogia ela faz sentido quando a gente entende toda a linha do tempo. Então, basicamente, com o retorno glorioso de Cristo, o mal será derrotado definitivamente, a igreja do Senhor reinará com Cristo para sempre, e aí virão todos os acontecimentos que tem no final de Apocalipse, novo céu, nova terra, e aí, novamente, assuntos para outros possíveis vídeos, quem sabe, né? Mas, enfim, ficou alguma dúvida? Deu para entender, basicamente, o que Jesus quer nos ensinar sobre o princípio das dores, sobre essa questão das dores de parto? Você concorda comigo em algum ponto? Concorda comigo? Discorda de mim? Pode deixar aí nos comentários dicas, pode dar sugestões também.
Enfim, não esquece de curtir, compartilha com seus amigos, nos grupos do WhatsApp, Facebook, Instagram. Nos ajuda a continuar pregando a palavra de Deus. Fique com Deus. Fui!